posse. Eu acho a coisa mais chata do mundo é posse, ainda mais posse de prefeito, né? Porque é chato. Eu acho tudo muito chato, muito burocrático e tal. Mas é muito importante, não a posse em si. Muito importante o que aconteceu ontem, porque essa gente vai comandar os destinos de onde a gente mora pelos próximos 4 anos. E aconteceu um fenômeno que é notável. No caso do Brasil, é impressionante. Em 1990, você tinha 110 milhões de pessoas morando na área urbana, morando nas cidades. Hoje, são quase 180 milhões. Débora, quase 70 milhões de pessoas se deslocaram para as cidades num período de tempo que é impressionante você imaginar isso. 80 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas se deslocando para lá e para cá, indo morar nas cidades. O que quer dizer isso? Adensamento. O que quer dizer isso? Um desafio para os alcaides, para os prefeitos, para os vereadores, né? Então, a gente precisa, cada vez mais, olhar para as cidades e ver o seguinte, não dá mais, não tem como a cidade aumentar a sua fronteira. Num passado muito longínquo, você tinha uma cidade, que era quase que um povoado, um vilarejo, aí tinha um caminho, uma estrada, e aí lá na frente tinha uma outra cidade, depois lá não sei aonde tinha uma outra cidade. Já foi assim. Já foram assim os Estados Unidos, já foi assim o Brasil, né? Cidades, você fala, vou para uma outra cidade, você andava um monte. Hoje em dia, com essa palavra horrorosa chamada conurbação, você não tem mais a diferença, só é que você tem que perguntar para o motorista de aplicativo, para o taxista, né? Que você está trocando de município, mas você anda do centro de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos, você troca de município e você não percebe. Isso vale para todo lugar, né? Alguns aeroportos mais distantes não passam essa impressão, mas já começam a passar. Você vai trocando de cidade, trocando de cidade, trocando de cidade. E muita área urbana, muita área urbana. Pra você ter uma ideia, gente, você tinha em 1990 10 mil academias de ginástica no Brasil, né? Em 1990. Hoje são 32 mil academias. Padarias, você tinha 60 mil, tem quase 300 mil padarias. Claro, porque é uma multidão que foi para as cidades. Você pega o número de farmácias, todo mundo sabe que o que tem nas grandes cidades é muita farmácia, nas cidades. Você tinha 36 mil farmácias em 1990, hoje você tem 122 mil farmácias. É um negócio fenomenal. Você pega algumas cidades grandes, né? No caso de São Paulo, por exemplo, 1990, 3 milhões e 600 mil veículos. Hoje, 8 milhões e 400 mil veículos. Você acha que a área de São Paulo quase triplicou? Não! Mas você tem um adensamento assombroso. Qual é o planejamento que as grandes cidades fazem? Aonde a gente realmente pode colocar prédio? Aonde a rede de esgoto suporta um adensamento? Posso fazer um prédio onde tem 10 casinhas, morando 10 famílias? Eu posso fazer 2 conjuntos habitacionais, 2 prédios, morando 80, 100, 120 famílias? Dá para fazer isso? 120 famílias, cada unidade com 2 vagas. Então, você vai para 240 carros, onde antes tinha 15. Dá para fazer um negócio desse? É possível? É razoável? As cidades estão programadas para isso? A palavra, a frase do momento, a expressão do momento é cidade inteligente. E cidade inteligente não é ficar fazendo aplicativo. Hoje todo prefeito anuncia aplicativo. Vou fazer um aplicativo. Fazer aplicativo é o fetiche do aplicativo. Cidade inteligente começa com prefeito íntegro, honesto e correto e vereador que não seja malandro. Aí já começa, já fica inteligente. Então você pega uma cidade como Curitiba, é um brinco. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a Curitiba, mas ler sobre Curitiba. Curitiba é um fenômeno. Deveria ser uma visita obrigatória para todo prefeito, para todo vereador do Brasil. Eu estive em Curitiba agora nas férias, passei em Curitiba. Débora, é inacreditável. Começa por um número que é incrível. Você tem 50 metros quadrados por habitante de parque. Só 4 vezes mais do que a cidade de São Paulo. Só 4 vezes mais do que a cidade de São Paulo. Então, é a ideia de que lazer, espaço, integração é fundamental. O sistema de transporte é inteligente. A cidade é muito arrumada. Vai me dizer quem mora em Curitiba que ela tem uma porção de defeitos. É evidente que tem um monte de defeitos em Curitiba, mas a quantidade de virtudes que vem sendo construídas, né,
empilhadas ao longo das várias administrações, agora assume o prefeito Eduardo Pimentel. Não importa se o camarada é de direita, de esquerda, o fato é que tem um caminho que eles encontraram, que é aquilo que a gente sempre prega para o Brasil, para os estados e para as cidades. Um caminho, um plano, um rumo, para que não importa se você chega um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas o caminho está dado, porque progresso, desenvolvimento, avanço de uma cidade não pode conter uma discussão ideológica tão grande assim, que a gente viu acontecer no debate das cidades, que é uma coisa meio maluca. Então, a integração de trabalho com casa, com transporte, os desafios das cidades hoje em dia estão dados, quer dizer, os nossos grandes problemas são conhecidos, que tem a ver com mobilidade urbana, né? Tá dado, todo mundo sabe que a mobilidade urbana é um grande desafio, né? Segurança pública é um grande desafio, uma coleta inteligente, uma coleta feita no horário adequado, a varrição feita no horário adequado, uma iluminação é fundamental. Então, quando você olha hoje a discussão do que é a gestão das grandes cidades, é um assunto muito técnico, muito municipal mesmo. Não cabe ficar fazendo discussões ideológicas sobre segurança pública, habitação, desigualdade social. São problemas que os prefeitos têm que enfrentar, os vereadores têm que enfrentar, não importa a que partido eles pertençam. Não dá para você pegar o que eu acabei de falar, uma cidade que tinha 3 milhões e 600 mil veículos em 1990 e hoje tem 8 milhões e 400 e achar que isso é uma discussão ideológica, que comporta um debate de PT, PL e tal, tudo bobagem retumbante. Pega, Débora, a gente já falou tanto disso que até irrita. Qual cidade brasileira hoje, você que mora numa cidade, diz pra gente, 11 999 592 100, as calçadas da sua cidade, como é que são? Né? Então, hoje em dia, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, eu não estou nem falando do cadeirante, dificuldade de locomoção. Como é que uma pessoa pode ir de uma esquina a outra, andando pela calçada, sem ter que muitas vezes desviar de mesas, sem ter que desviar dos buracos, sem ter que desviar dos degraus? Muitas vezes você tem que ir para a rua. Não tem jeito. Eu estive fazendo a cobertura do G20 no Rio de Janeiro e a gente estava hospedado num determinado hotel e eu fui comer num restaurante na mesma quadra. Eu andei 8 estabelecimentos. Eu não troquei de quadra. Eu tive que ir para a rua 2 vezes. 2 vezes eu tive que ir para a rua. Ah, mas isso é um defeito do Rio de Janeiro? Claro que não. Na cidade que eu moro, que é São Paulo, isso é uma constante. Não dá para você ir do ponto A para o ponto B, sempre indo na calçada, sempre... Não dá, não é impossível. A sinalização é pavorosa. As prefeituras não cobram dos prestadores de serviço uma comunicação clara no local da obra. Sabe que na Inglaterra eles criaram um bonequinho chamado, se não me engano, é Bob Goodsight, que é um bonequinho que é um construtor. Um construtor, ele usa uma roupinha de construtor, tem um martelinho, tem um alicatinho. Então vai ter uma obra, uma intervenção num determinado lugar, esse bonequinho vai nas escolas daquele lugar, vai nos hospitais daquele lugar, distribui folhetos para os moradores. Aí todo mundo fica sabendo que ali durante 15 dias, 20 dias, um mês, um ano, não importa, vai haver uma intervenção urbana. O nome disso? Respeito. E aí as empresas são pontuadas. As empresas que fazem isso com mais qualidade recebem uma pontuação maior. E recebem um índice, que é um índice de aprovação pela comunidade. Não tem nada disso no Brasil. Isso é uma zona. Vocês já viram como é que é? Uma empreiteira vai fazer uma obra qualquer, pequena na cidade, chega lá um caminhão, os funcionários, a sinalização é um fio com os cones e em cima da obra, quer dizer, não tem um alerta na próxima quadra, atenção a 400 metros, não tem nada disso, é uma bagunça. Vão cortar a grama numa ilha central e tal, de repente você vê os funcionários na rua, do nada, inclusive correndo o risco de ser atropelados. É um absurdo, é uma falta de respeito com a comunidade. A cidade é feita para que as pessoas sejam felizes. A cidade não é feita para que nós, habitantes, trabalhemos para
governadores, prefeitos, presidente da República, vereadores e tal. E, no entanto, fica parecendo que é isso, que eles são os senhores do lugar. Não, eles são os servidores do lugar. Isso é muito importante. Então, como está começando agora uma nova gestão, muitos dos prefeitos foram reeleitos e, portanto, não é começando, mas recomeçando, está aí uma coisa importante. Tem o saneamento financeiro, que é importante. 30% dos municípios no Brasil hoje não possuem, não arrecadam os recursos suficientes para poder manter a estrutura da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, o que já é um absurdo. E mesmo assim foram criadas várias cidades. Felizmente esse processo foi interrompido. Só 30% dos municípios brasileiros são autossuficientes. Então é um grau de dependência muito grande, com desafios, portanto, do século XXI, mas mais avançados, muitas cidades já fazendo isso, mas uma estrutura e uma lógica de funcionamento meio feudal, sabe? Atrasada, tosca, o que é um absurdo. A gente, na Band, entrega anualmente um prêmio chamado Band Cidades Excelentes, feito em parceria com o Instituto Áquila. É muito interessante. Eu tenho o maior orgulho de ter apresentado esse prêmio em 2 edições, as 2 últimas edições, porque você vê a alegria dos prefeitos e você vê a história de prefeituras que estão fazendo trabalhos bacanas, cidades que só têm ganhado com isso. Então, quando o prefeito acerta, ele pode até ter o privilégio de ser reeleito, de amanhã disputar um cargo maior, mas ele fez um trabalho bacana e a comunidade saiu ganhando. Não é o que a gente vê na maioria dos casos ainda. Então, a análise deste prêmio, com as cidades que acertaram a mão, exemplos como este de Curitiba, que são muito interessantes, ou nas áreas de educação, saúde, outras áreas que merecem ser copiadas, é fundamental. Então, ontem foi um dia chato de posse, odeio esse negócio, acho isso uma chatice do caramba, mas tem algo muito importante na mão deles. Se eles forem pessoas civilizadas, responsáveis, vão melhorar a vida das pessoas, porque os desafios estão cada vez mais difíceis. Basta ver segurança pública. Você hoje não consegue sair de casa sem medo nas maiores cidades. Em algumas consegue, mas nas maiores cidades você não consegue. E isso tem que ser enfrentado e resolvido em parceria. O prefeito tem que estar no meio. Você vê que foi uma reunião que o presidente da República fez, uma reunião populista. Ele reuniu o ministro da Justiça e mais os governadores. E cadê os prefeitos das grandes cidades? Tem que estar no meio também. É um assunto que interessa a todo mundo, a todos os gestores, é fundamental. Passa por poder judiciário, passa pelo legislativo, passa pelo executivo das 3 esferas. Temos um grande desafio pela frente. É nas cidades que a gente mora, é nas cidades que os problemas nacionais aparecem. Tem os problemas chamados como inflação, dívida pública e tal, mas tudo isso deságua na cidade, nas pessoas em situação de rua, uma quantidade impressionante nas grandes cidades, na droga, na sujeira. É um grande nó que os prefeitos têm condições de desatar se eles agirem com honestidade. Então, cidade inteligente, cidade de prefeito honesto, vereadores íntegros. É um desafio, porque a gente tem histórias muito desabonadoras, malandragem, gente só pensando no próprio salário, aumentando, mas tem muito o que fazer. Então vamos ficar de olho, porque esses caras a gente tem que cobrar e apertar a cobrança deles, entupindo as redes sociais deles, escrevendo e-mail, enchendo o saco, porque eles têm que trabalhar para nós. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.